Olá, tudo bem com você? Aqui quem está falando é Ailton Feitosa, sócio fundador da Duque com Ação Financeira. É com muita alegria e satisfação que vamos retomar, as nossas atividades com relação ao nosso quadro de gestão financeira. Então, seja mais uma vez muito bem-vindo a esse nosso quadro. E para esse primeiro semestre do ano de 2024, estamos com muitas novidades, com muitos eventos para acontecer e muitas organizações estão sendo realizadas aqui nos bastidores para que você que nos acompanha possa também se beneficiar com os conhecimentos que a gente tem para compartilhar com vocês. Então, logo vocês serão avisados sobre os próximos eventos que iremos desenvolver, com algumas parcerias que a gente está desenvolvendo aqui. E dando continuidade àquele quadro de gestão financeira, que é exatamente abordar, resumidamente, o capítulo do livro A Psicologia Financeira, hoje eu irei falar sobre o capítulo 14 do livro, que é exatamente a continuidade de onde a gente parou no semestre passado. Ou seja, o capítulo 14 ele vai falar sobre você vai mudar. Essa é a temática do capítulo 14. Mas antes de começar, eu gostaria de te pedir para que se inscrevesse no nosso canal e também compartilhasse essas informações com seus amigos e familiares. Dessa forma, iremos estar propagando e vivenciando a filosofia que é compartilhar saberes, impactar vidas e juntos prosperar. Então vamos começar? Um dos pontos que me chamou muita atenção sobre esse capítulo 14 do livro A Psicologia Financeira é quando ele traz uma menção, uma epígrafe bem interessante que ele fala sobre o planejamento. Então ele destaca o seguinte, que fazer planejamentos de longo prazo é mais difícil do que parece, porque os objetivos e os desejos das pessoas mudam com o tempo. E isso, de fato, é o que muitas vezes entrava, ou seja, dá o gargalo no decorrer da jornada de muitas pessoas. As pessoas fazem alguns projetos, alguns planejamentos pensando no médio e longo prazo, e no decorrer dessa jornada tem que fazer alguns ajustes. Alguns voltam para a estaca zero, ou seja, para no tempo e vai recomeçar todo o processo. Outros aproveitam a jornada já vivenciada e vai fazer os ajustes para os próximos pontos, para as próximas etapas. E então, assim, ele destaca muitas vezes na passagem aqui desse capítulo, por exemplo, profissões, várias pessoas estudam bastante para desenvolver, se formar em uma determinada profissão. E aí depois que entra nessa formação, nessa profissão e vai atuar, profissionalmente, ele começa a ter algumas frustrações e aí faz as migrações de carreira, é muito comum, essa migração de carreira. Porém, a migração de carreira, se você fizer até isso com um certo planejamento, você vai aproveitar o que você já desenvolveu na carreira que estava desenvolvendo para migrar para a próxima carreira. Pelo menos, dando um testemunho aqui meu, particularmente eu sempre procurei fazer isso. Por exemplo, como formação, eu tenho a matemática, E aí eu vou fazendo e estou fazendo algumas migrações de carreira, exatamente atuando, enquanto ainda professor de matemática, mas também já atuando, na questão de assessoria de investimento, por exemplo. Dá para perceber que há uma correlação. Dessa forma, eu aproveito o que eu já peguei como bagagem lá da área da matemática para atuar nessa nova área. Então, assim, o planejamento, quando você tem uma visão holística do processo, você consegue fazer esse processo migratório de forma sustentável e orgânica, sem precisar voltar para a estaca zero. Então, essa questão do capítulo 14, onde ele diz que você vai mudar, a mudança ela ocorre diariamente, seja ela profissional, financeira, pessoal, espiritual, enfim, em qualquer que seja o setor. Mas o certo é isso, que a mudança sempre vai acontecer. E o planejamento financeiro, sobretudo, ele é algo extremamente importante. Tá bom? Então fica aqui a dica para você dar uma lida de forma mais detalhada sobre o capítulo 14 e aí também já fique atento para os próximos eventos que vai acontecer no decorrer do processo, tá bom? Dessa forma eu vou finalizando aqui o meu de gestão financeira de hoje, desejando a você boa tarde, boa noite, boa manhã e até o próximo encontro do nosso quadro de gestão financeira.